Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Acho que vocês já perceberam aí que a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Eu uso o meu celular para gravar as aulas de vocês e eu tive um pequeno probleminha com o meu celular e eu não estou conseguindo gravar. Eu já estou resolvendo esse problema, mas a aula de hoje e a aula de segunda-feira vai ser nesse formato aqui, tá? Eu vou colocar a apostila aqui na tela para vocês e a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Eu espero que dê tudo certo e que a gente consiga fazer assim, tá? Vai ser só essas duas aulinhas. Aí na terça-feira a gente já volta ao normal, tá bom? Então eu deixei para vocês fazerem a questão número 5 e a questão número 6 lá na página 399 em casa. Eu ia digitando aqui para fazer com vocês, só que ia levar muito tempo, porque eu ainda não peguei muito bem o jeito aqui dessas opções aqui para digitar. Então eu resolvi fazer e agora eu vou falar com vocês, como que eu fiz cada uma dessas coisinhas, tá bom? Então pega aí o caderno de vocês, lá onde vocês fizeram a tarefa de casa que eu deixei e vamos corrigir, tá bom? A número 5 ela fala o seguinte: transforme as divisões em frações e simplifique quando possível. Então olha só, aqui eu não tenho a opção de deixar em formato de fração, igual tá aqui, tá vendo? Por isso que eu vou usar essa barrinha aqui para indicar a minha fração. Vocês vão escrever em forma de fração, na verdade já escreveram, né? Porque vocês já fizeram essa tarefa, tá? Então ia ficar o seguinte: 10bx sobre 5ab. Aí o 10 com o 5 dá para simplificar, né? Dá para dividir por 5. Vai ficar 2 em cima e 1 embaixo. O b tem em cima e o b tem embaixo. Então, a gente simplifica e não vai ter mais o b. E aí, o x vai estar em cima e o a embaixo. Então, vai ficar 2x no numerador sobre a no denominador, ok? Muito bem. Agora, vamos para a letra B. A letra B, a gente tem 2y² menos y em cima e o y embaixo. Aí, vocês vão colocar o y em evidência. Então, vai ficar y vezes 2y menos 1 dividido por y. Aí, o y de cima que está em evidência vai simplificar com o y que estava embaixo. Aí, vocês iam colocar só o que sobrou, né? Então, que é 2y menos 1, ok? A letra C, olha para esse polinômio aqui, tá vendo? X² menos 5x mais 6. É um trinômio quadrado perfeito? Não, não é um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente resolve, então? A gente vai pensar em dois números que multiplicados dá 6 positivos e somados dá menos 5. Esses números são o menos 3 e o menos 2. Ó, menos 3 vezes menos 2, 6 positivos. Positivou. 3 vezes menos 3 menos 2, menos 5. Então, ficou x menos 3 vezes x menos 2, dividido por esse x menos 3 que está embaixo. Aí, a gente vai simplificar esse x menos 3 com esse x menos 3, e aí vai ficar x menos 2, ok? A letra D, a gente pode abrir esse polinômio, né? X² menos 2xy mais y². É um trinômio quadrado perfeito, dividido por xy, mas não vai ter o que a gente fazer. Então, escrevam aí, não é possível simplificar, tá? Se você simplificou, você fez alguma coisinha errada, porque não dá para simplificar, tá bom? A letra E tá aqui, né? 6x mais 2xy mais y mais 3 dividido por y mais 3. Eu fiz ela aqui em cima, ó. Eu peguei esses dois primeiro e coloquei o 2x em evidência. Aqui sobrou 3 e aqui sobrou y, então ficou 3 mais y. Aí aqui eu juntei esse y mais 3, só que eu coloquei 3 mais y, eu só mudei de lugar eles, tá vendo? E aqui também embaixo, ó, o numerador, eu também mudei de lugar, coloquei 3 mais y. Aí a gente vai simplificar esse 3 mais y com esse 3 mais y com esse 3 mais y. Então, aqui vai sobrar 2x, aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 1. Então, vai ficar 2x mais 1 sobre 1. O 1 de baixo a gente não precisa colocar, então vai ficar só 2x mais 1, ok? A letra F agora, ó, a gente tem 2y menos 2x. Coloca o 2 em evidência, vai ficar y menos x. Aqui embaixo, a gente tem y² menos x², a diferença de dois quadrados. Então, vai ficar y mais x vezes y menos x. O y menos x vai simplificar com esse y menos x daqui.
Então, só vai sobrar o 2 em cima e embaixo só vai sobrar o positivo, tá? Letra G, m ao quadrado menos 11m mais 28, dividido por m ao quadrado menos 49. Isso daqui não é um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente resolve? A gente pensa em dois números multiplicados que dá 28 e somados que dá 11. Esses números é o menos 7 e o menos 4. Menos 7 vezes menos 4, 28 positivo. Menos 7 com menos 4, menos 11. Aqui a gente tem a diferença de dois quadrados, então vai ficar m mais 7 vezes m menos 7. Aí a gente vai simplificar o m menos 7 daqui com o m menos 7 daqui. Então, vai sobrar só o m menos 4 em cima e o m mais 7 embaixo, ok? E a letra H é semelhante à letra E, ó. Eu tirei o x daqui, ó, coloquei ele em evidência, sobrou m mais n. Depois eu tirei o y aqui para evidência, ó, sobrou o n mais o m. E aqui é um trinômio quadrado perfeito, então é m mais n ao quadrado. Aí agora eu peguei o m mais n e coloquei em evidência. Não importa que aqui esteja n mais m, é a mesma coisa, tá? Coloquei em evidência, então ficou o x e ficou o y. E o que é m mais n ao quadrado? É m mais n vezes m mais n. Aí eu simplifiquei 1m mais n com 1m mais n. Então, aqui ficou x mais y no numerador e m mais n no numerador, ok? Essa é a resposta do H. Não esqueçam de escrever em forma de fração, tá? Agora, a gente vai fazer a número 6. Ela fala o seguinte: os produtos notáveis explorados algebricamente nas últimas aulas podem ser úteis na obtenção de alguns produtos numéricos. Calcule os produtos usando a igualdade. A mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, sem recorrer à calculadora. Então, a gente vai ter que pensar no seguinte: em dois números que somados vai dar 102 e subtraído vai dar 98. Então, a gente vai ter a soma e a diferença. E aí, a gente vai pegar esses números e vai elevar ao quadrado e subtrair, igual a gente aprendeu a fazer aqui, tá? Então, que dois números que a gente soma e dá 102? 100 mais 2, e que subtraído dá 98, né? Então, vai ser 100 mais 2 e 100 menos 2, ó. 100 mais 2, 102, 100 menos 2, 98. Agora, a gente eleva ao quadrado. Então, 100 ao quadrado, 10.000. 2 ao quadrado, 4. 10.000 menos 4, 9.996, tá? Aqui, dois números que somados dá 53 e subtraído dá 47. Então, é o 50 mais 3 e 50 menos 3. 50 ao quadrado, 2.500. 3 ao quadrado, 9. E aí, 2.500 menos 9 dá 2.491, ok? A letra C. Dois números que somados, no caso aqui, subtraído, né? Sempre, olha, o menor é o que subtrai, né? E o maior é o que soma. Então, subtraído que vai dar 1.998 e somado 2.002. Então, é o 2.000 e o 2, né? Ó, 2.000 menos 2, 1.998. 2.000 mais 2, 2.002. 2.000 ao quadrado dá 4 milhões. 2 ao quadrado, 4. Então, 4 milhões, deixa eu só ver, 4 milhões menos 4 vai dar 3.999.099, certo? Na verdade, aqui faltou um 9. Deixa eu ver se eu dar um espacinho aqui, eu acho que ele vai estar aqui, ó. 96, né? Não é 99, porque eu tirei 4. Tá? Então, 3.999.996, ok? Agora aqui, mesma coisa, tá, gente? E aí vocês vão fazendo, tá? Pode pausar aí o vídeo e corrigir, tá bom? Que daí eu já fiz aí vocês corrijam, ok? Agora, a gente vai... Acho que vocês já entenderam, né? Então, não preciso ficar falando todos. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom? Que aí eu ajudo vocês. A gente vai começar um módulo novo, que é o módulo 22, ângulos em polígonos convexos. Ele fala o seguinte: ao caminhar pelas ruas de Barcelona, na Espanha, é impossível não se admirar com o estilo alegre e colorido de várias construções espalhadas pela cidade. O responsável pela criação de algumas dessas obras foi o arquiteto Antoni Gaudí, um dos mais famosos do mundo, que viveu de 1852 a 1926.
Uma das marcas de Gaudí é a utilização de peças coloridas de cerâmica com formatos de diferentes polígonos para recobrir as superfícies de suas obras arquitetônicas. Observe na figura a seguir como esses polígonos se encaixam perfeitamente para formar a superfície de um largato. Olha só, gente, que coisa bonita! Ele juntou vários polígonos aí formou um lagarto, né? Em módulos anteriores, você viu que para construir mosaicos como os de Gaudí, é necessário considerar as medidas dos ângulos internos dos polígonos usados. Analisando essas medidas, podemos saber se os polígonos vão se encaixar perfeitamente ou se haverá falhas no recobrimento. Nesse módulo, vamos aprofundar nosso estudo sobre esse assunto, procurando estabelecer uma relação entre o número de lados de um polígono convexo e a soma das medidas de seus ângulos internos. Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e coloquem página 401, ângulos internos de um quadrilátero. Então, ele fala o seguinte, ó, no primeiro caderno do 8º ano, você verificou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Agora, vamos procurar estabelecer uma relação parecida para outros polígonos convexos, começando nessa seção pelos quadriláteros. Aí, ele fala para a gente ir lá no anexo 2 e pegar 3 quadriláteros convexos que tem lá. Como vocês não têm apostila, então a gente não vai fazer isso, tá? Como não tem ela em papel aí, né? Aí ele fala assim, ó, escolha um dos quadriláteros e marque um ponto no seu interior. Partindo desse ponto, trace com lápis e régua 4 linhas retas que dividam o quadrilátero em 4 regiões, de modo que cada vértice fique em uma única região. Assim, cada ângulo interno ficará numa região diferente. Recorte cada região separando uma da outra, una novamente as 4 regiões, de forma que os 4 vértices coincidam no único ponto e numa região. Colhe a figura obtida em seu caderno e proceda da mesma forma com os demais quadriláteros. Se vocês fizessem isso, vocês iam ter isso daqui, ó. Tá vendo? Vocês iam formar essas figuras aqui, tá? Aí, ele pergunta pra gente o seguinte lá na letra F, ó. O que você observa? Registre a seguir a sua conclusão. Então, ó, a gente tem 3 casos aqui, não tem? Quando a gente une eles, os vértices, não forma um círculo completo aqui, ó. Não completa uma volta inteira aqui, tá vendo? Então, o que quer dizer? Que vai dar 360 graus, não é? Uma volta completa não é 360 graus? Então, lá na letra F, é isso que a gente vai escrever, tá? Então, o que você observa? Então, nos 3 casos, os 4 ângulos, 4 ângulos internos completam uma volta, ou seja, suas medidas somam 360 graus, ok? Número 2. No caderno 1, você fez uma demonstração matemática para comprovar que a soma das medidas dos ângulos internos de todo o triângulo vale 180 graus. Em sua opinião, a experiência que você realizou no item anterior comprova que a conclusão descrita no item F é válida para todo o quadrilátero convexo? Justifique. Será que se a gente fizesse aquela construção lá, aquilo já ia comprovar para a gente que todo ângulo, que todo polígono que é um quadrilátero convexo, ele tem a soma dos seus ângulos internos é 360 graus? Não, né? Porque a gente trabalhou com 3 quadriláteros específicos. Se a gente trabalhasse com outro, será que ia dar isso também? Então, vamos escrever que não, tá? Não. Pois foi trabalhado com 3 quadriláteros específicos. Certinho? Muito bem. Deixa eu aumentar aqui. Ok, isso aí tudo vocês vão colocar no caderno de vocês, tá? Pode pôr número 1, letra F, aí número 2. A letra A, B, C, D e E não precisa.
Quando há evidências de que uma propriedade é válida, mas ainda não conseguimos comprová-la para todos os casos, dizemos que temos uma conjectura. Assim, uma conjectura pode ser considerada uma forte suspeita. Então, a gente pode suspeitar que a soma dos ângulos do quadrilátero seja 360 graus. Mas a gente não tem certeza, né? Vamos comprovar, então, isso, para a gente ter certeza? As conjecturas na matemática. As conjecturas são muito importantes em matemática, elas fazem parte do trabalho de descoberta dos matemáticos. Com frequência, ao estudar um problema, os matemáticos inicialmente desconfiam de que um fato é verdadeiro, formulando uma conjectura. Em seguida, eles tentam demonstrar aquele fato. Somente depois de uma demonstração rigorosa, o fato é aceito como verdadeiro por todos. Como você ainda não demonstrou matematicamente a conclusão registrada no item 1, ela ainda é uma conjectura. E agora a gente vai demonstrar, ok? Aqui, eu fiz aqui, vamos apagar que eu vou fazer com vocês, tá bom? Tá, vamos lá. Ele fala o seguinte: considere o quadrilátero ABCD com ângulos internos medindo alfa não, é A mesmo, A, B, C e D. Trace com a régua uma diagonal desse quadrilátero, dividindo em 2 polígonos. Quais polígonos são esses? Então, ó, eu quero que vocês desenhem esse quadrilátero no caderno de vocês, tá? Bem bonitinho aí, vocês desenhem. E aí, a gente vai desenhar agora uma diagonal dele. Pode ser essa daqui, ó, do A até o C, tá? Vocês façam com régua aí, tá bom? Pronto, desenhamos aí a diagonal. Aí ele pergunta, dividiu ele então em 2 polígonos. Que polígonos são esse, ó? Que polígono que é esse aqui, ó? Que tem 3 lados. Esse e esse. Triângulos, né? Então, dividiu em 2 triângulos. Então, quais polígonos são esses? A gente pode escrever 2 triângulos. Pronto. Vamos continuar aí, então. Qual a soma das medidas dos ângulos internos de cada polígono obtido no item A? Qual que é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo? A gente acabou de ver, né? Que na verdade vocês já viram isso há muito tempo atrás, né? Mas a gente acabou de rever. E a gente reviu que é... Reviu, nem sei se existe essa palavra, mas a gente viu que é 180 graus. Será que é assim que conjuga o verbo rever? Reviu? Eu não sei, né? Explique como sua resposta do item B pode ajudá-lo a demonstrar a sua conjectura. Então, como que essa resposta aqui, ela vai ajudar a gente a demonstrar a nossa conjectura? Bom, todo quadrilátero convexo, ele pode ser dividido em 2 triângulos, não é? E a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, se a gente tem 2 triângulos medindo 180 graus, 2 vezes 180 dá quanto? 360. É isso que a gente vai escrever aqui, então, tá bom? Ó, todo quadrilátero convexo pode ser dividido em 2 triângulos. Igual a gente fez nesse aí, tá? Qualquer quadrilátero convexo pode ser dividido em 2 triângulos. Pensa num retângulo. Se você traçar a diagonal dele, vai formar 2 triângulos. Se você tem um quadrado, colocar a diagonal lá, traçar a diagonal, vai ter 2 triângulos, tá? E aí, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto que é? 180 graus, né? Como temos 2 triângulos, em um quadrilátero, temos que 2 vezes 180 graus é igual a 360 graus. Então, parece aí que a gente está conseguindo provar nossa conjectura, né? Olha lá, né? Parece que está provada aí.
Vamos agora registrar usando expressões algébricas, a ideia que você escreveu no item C. Indique na figura as medidas dos ângulos internos dos dois polígonos que você obteve ao dividir o quadrilátero, usando as letras x, y, z e t. Então, olha só. Aqui, esse lado aqui desse triângulo, a gente vai chamar ele de x, tá bom? Então, põe aí x no desenho de vocês. Aqui, deixa eu só pôr ele aqui assim. Esse é o x, tá? Esse ângulo aqui, a gente vai chamar ele de z. Vamos fazer igual o meu, de todo mundo, tá? A gente poderia chamar o outro de z, outro de x. Mas vamos fazer igual porque a gente vai usar isso, tá? Aqui a gente vai chamar de y. E aqui a gente vai chamar de w, né? Foi o que sobrou? Não, não tem w, é t, né? Então, aqui a gente vai chamar de t. Então, preste atenção no que a gente está fazendo aqui, ó. Tudo isso daqui mede C. Agora, só essa parte aqui vai medir Y e só essa parte aqui vai medir T, entenderam? Porque a gente dividiu em 2, né? O B e o D vão continuar sendo B e D, porque a gente não dividiu eles em 2, né? Então, continua a mesma coisa. Aí, na letra E, fala o seguinte. Escreva uma igualdade indicando o valor da soma das medidas dos ângulos internos de cada um dos dois polígonos. Bom, a gente sabe que a medida dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, ó, Z mais B mais T é igual a 180. E X mais D mais Y é igual a 180. Então, é isso que a gente vai escrever lá na letra E, tá? Deixa eu deixar assim para a gente conseguir enxergar ali. Então, ó. Sim. Z mais T mais B é igual a 180 graus. E aqui eu vou escrever do outro triângulo agora. X mais D mais Y é igual também a 180 graus, porque está formando um triângulo, tá? Então, ó, x mais y mais d é 180 e z mais t mais b também é 180, ok? Muito bem, temos essas duas igualdades aqui. E aí, o que acontece? Deixa eu ver. Tá, agora, ó, escreva uma igualdade indicando o valor da soma das medidas dos ângulos internos de cada um dos dois polígonos, tá? Então, aí ele pede só pra gente fazer dos triângulos. Aí, ali na letra F, ele fala, ó, usando essas igualdades, escreva uma terceira igualdade que comprove a sua conjectura. Então, o que acontece? A gente tem que esse triângulo aqui, a soma é 180, e esse daqui, a soma também é 180. Então, se eu somar desses dois, de todos esses ângulos aqui, vai dar quanto? Vai dar os 360, não vai? Então, vamos mostrar isso, ó. Se a gente pegar essa primeira igualdade aqui, ó, Z mais T mais B, e a gente somar com essa igualdade aqui, X mais D mais Y, quanto que dá isso? Essa primeira aqui, 180. Essa segunda aqui, 180. Então, vai ser 180 mais 180. Eita, que esse 2 está insistindo em aparecer aí. Tá, vamos agora olhar ali. Quem que é o Z e o T? Ó, na verdade, o Z e o T não, ó. Tá vendo que o Z e o X, ele é o A? Então, aqui, a gente vai juntar o Z com o X. Deixa só eu aumentar aqui para ele ficar alinhadinho, tá? Então, eu vou pegar o Z e vou escrever ele junto com o X, dessa forma assim, ó. Z mais X.
E a gente também pode pegar o T e o Y, que se você observar, ele vai estar aqui, ó. Tá vendo que o Y e o T estão junto? Então, a gente vai colocar Y mais o T aqui juntinho. Na verdade, tá. Vou fazer assim, né? Quem que sobrou daí? Sobrou o B aqui, porque a gente pegou o Z, ele tá aqui, a gente pegou o T, ele tá aqui, pegamos o X, ele tá aqui, pegamos o Y, ele tá aqui. Sobrou o B e o D, né? Então, vamos colocar B mais D. E isso é igual, quanto é 180 mais 180? 360, né? Então, a gente tem isso. E a gente viu que Z mais X, quem que é Z mais X? É o A. E Y mais T é o C. Então, a gente vai substituir, ó, Z mais X por A, Y mais T por C, e aí B e o D. E isso é igual a 360 graus. Então, A mais B mais C mais D dá 360. Ficou só fora da ordem, né? Mas não tem problema, tá bom, gente? Então, ficou aí 360 graus, ok? Agora, número 4, fala o seguinte pra gente. Escreva no espaço a seguir a propriedade que você acabou de demonstrar. Então, a gente mostrou que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Então, coloca aí no caderno de vocês, número 4. Vou até escrever em caixa alta, ó. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Olha lá o 2 aparecendo de novo. Certo? Deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Então, coloquem isso aí no caderno de vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer o exercício número 1, letra A e letra B. Ele fala o seguinte para a gente. Determine o valor de x em cada figura. Ó, então ele quer o valor do x aqui. O x está aqui nesse quadrilátero. Tá vendo o que é um quadrilátero? Eu sei que a soma de tudo isso daqui vai dar 360. Eu tenho esse lado e eu tenho esse, mas eu não tenho esse, tá vendo? Então, não tem como eu descobrir o x aqui. Bom, a gente sabe que esse lado é igual a esse lado aqui. Então, isso aqui não é um triângulo? Ele deu dois lados. É fácil descobrir o terceiro, não é? Vamos descobrir então, ó. A gente tem o triângulo ABC. Então, a gente vai descobrir o ângulo C. O ângulo C a gente pode chamar de Y, tá? Então, o Y é igual ao quê? Tudo não dá 180? Então, vai ser 180 menos 90, que é esse ângulo reto aqui do A, menos 65. Então, o Y, ele é igual a quanto? 180 menos 90 menos 65 vai dar 25, tá? Então, aí vai dar 25 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 25. Então, esse também mede 25. Então, para a gente descobrir o x, é só a gente fazer. A gente não sabe que tudo vai medir 360? Então, a gente pega o 365 e tira cada uma dessas medidas, ó. 45, 169 e essa medida aqui que a gente descobriu que é o y, que é 25. Então, se vocês fizerem aí na casa de vocês esses cálculos, vai dar exatamente 121 graus, ok? Muito bem. Agora, vamos fazer esse daqui. Ele deu pra gente, ó, esse quadrilátero aqui, né? Isso aqui é um retângulo e ele quer descobrir a medida aqui de x. Qual que é as medidas dos ângulos internos do nosso retângulo? 90 graus, não é? Então, vamos pensar o seguinte, aqui mede 90 graus. Aqui mede 90, muito bem.
Quanto que vai medir isso daqui, ó? Esse ladinho aqui. Bom, tudo isso aqui é 90, mas a gente já tem 15 ali. Quanto que é 90 menos 15? 75, né? Então, aqui vai medir 75. E aqui, ó, aqui tudo mede 90. 90 menos 40 dá 50, né? Então, aqui vai medir 50. Muito bem. Pronto, ó, já tenho 3 lados desse meu quadrilátero, ó, A, D, aqui e aqui, é um quadrilátero, né? Eu sei que a soma dá 360, então o meu x, ele é igual a 360 menos cada uma dessas medidas, então menos 75, menos 90 e menos 50. Então o x, se você fizer esse cálculo aí na casa de vocês, você vai descobrir que ele mede 145 graus, ok? Muito bem. Opa. Ok, pessoal, agora a gente vai lá para o teste. Então, lá na página 413, escreva aí no caderno de vocês, 413, número 1. Sobre a reta R da figura, foram construídos os quadrados ABCD e EFGH. Então, ABCD é esse e EFGH é esse. Unindo alguns vértices desses quadrados, obteve-se o quadrilátero BDGE, ó, BDGE, esse quadrilátero aqui, tá? Nessa condição, a soma de alfa mais beta do quadrilátero é igual a... Então, qual que é a medida dessa soma aqui com essa? Bom, vamos pensar então quanto que vai ser, tá? A gente sabe o quê? Aqui é um quadrado, não é? Então, isso daqui mede 90 graus, não mede? Aqui mede 90 e aqui também vai medir 90. Tá, aqui ele traçou uma diagonal. Quando a gente traça uma diagonal no quadrado, a gente divide em dois ângulos iguais. 90 dividido por 2, 45. Então, aqui vai medir 45 e aqui 90. Então, esse ângulo aqui, ele mede 90 mais 45, que dá exatamente 135 graus, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 135 graus. A mesma coisa vai valer para esse ângulo aqui, ó, porque aqui vai medir 45 e aqui vai medir 90. 90 mais 45 dá 135 graus, tá? Muito bem. Como que a gente vai fazer isso agora? Então, a gente sabe que se a gente somar o alfa mais o beta mais 135 mais 135, a gente vai ter 360, né? Eu não sei quanto que mede o alfa e o beta, mas eu sei, aqui a gente vai conseguir descobrir quanto que é o alfa mais o beta, ó. Eu vou usar a letra A porque eu não sei achar o alfa e o beta aqui, tá? Vou usar o A e o B, mas no caderno de vocês coloquem alfa e beta, tá? Então, ó, esse ângulo alfa mais esse ângulo beta mais 135 mais 135 vai ser igual a 360, que a gente já sabe que a medida dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, o alfa mais o beta, quanto que é 135 mais 135? 270. Então, isso é igual a 360 graus. Então, alfa mais beta vai ser igual a 360 menos o 270. E quanto que é 360 menos 270? Alfa mais beta é igual a 90, né? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Deixa eu arrumar aqui bonitinho para vocês copiarem, tá? Então, a resposta certa aqui vai ser a letra B de bola. Ok? Vou colocar um X aqui em cima dela, ver se eu consigo. Aí, ó, letra B. Tá bom? Então, copiem aí no caderno de vocês. E aí, pessoal, por hoje é só, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, então, a questão número 1, questão número 2 e questão número 3, tá? E aí, na próxima aula, a gente já começa corrigindo, tá bom?
tudo sobre soma dos ângulos internos de um polígono. Ok, pessoal? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana aí para vocês e até segunda-feira, tá? Tchau!